Ei, Marina! Ei, Del, tudo bom? E a princesinha, sejam bem-vindas. Daqui a pouquinho a Silvia tá entrando. Meninas, enquanto vocês estão aí, tem uma setinha aqui do lado, né? Manda esse convitinho aqui pra alguém, essa setinha, é só você apertar em cima dela. Uma setinha que tem debaixo de um pontinho de interrogação. Vamos chamar as meninas aí, já tem um tempinho que a gente não faz live, né? E hoje eu chamei a Silvia. A Silvia, ela é do projeto A Viva Dorcas, da Isa Reis. Ela é coordenadora aqui de Aracruz não, de Vitória. Eu conheci ela quando a Isa Reis veio na nossa igreja, tem acho que uns 4 anos já que eu conheço a Silvia. Micaele, seja bem-vinda. Quanto tempo, irmã Adriana. Gente, vamos chamar aí o pessoal aí, aguardando a Silvia entrar. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Tem a setinha aí do lado, vamos sair convidando aí todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre a mulher de Provérbios 31. A Silvia vai aí, tem uma palavra do céu para nós hoje nessa noite. Meu marido, seja bem-vindo. Minha amiga Juliana. Ju, tá 2 células sem ver ela. Eu te amo, tá, amiga? Hoje eu não falei com ela. Daiana, seja bem-vinda. Daiana. Ei, Ju, tá melhor? Ju passou mal esses dias, mas já tem um tempo. Em nome de Jesus, eu falei que eu vou lá amanhã ver ela. Sejam bem-vindas. Não tá ouvindo? Aí, melhorou? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Ei, Keila! Seja bem-vinda. Keila é de Vitória. Sandra, seja bem-vinda, Sandra. Sandra é vovó, né? Eu vou aí tirar foto aí da Bruna, da Laura. Laura aí vai ser linda, porque toda Laura é linda. Sejam bem-vindas. Amém, sejam bem-vindas, meninas. Só aguardando a Silvia entrar pra gente estar compartilhando um pouquinho hoje da palavra. A Silvia, ela preparou uma palavra do céu pra nós nesta noite. Amém. E aí, meninas, vamos aproveitar. Elaine, eu tô com a sua garrafa aqui em casa ainda. Amém, sejam bem-vindas. Isso aí, meninas, vamos chamar aí outras pessoas aí, aguardando entrar aí. Patrick, seja bem-vindo. Pastor Patrick ministrou aqui na nossa igreja. Sejam bem-vindos. Fernanda, manda um beijo pra irmã Tereza, ela me abandonou. Fala com ela pra ela cortar meus dedinhos aqui, porque ela tô sentindo falta dela. Sejam bem-vindas, meninas. Gente, nós vamos iniciar na próxima semana. O pastor vai iniciar um propósito da leitura, né? Um novo desafio da leitura da palavra. E nós vamos fazer vídeos na semana, compartilhar trechos, né? O nosso pastor está escrevendo um livro aí. E nós vamos compartilhar trechos desse livro aí com vocês. Então, na próxima semana, amanhã nós vamos fazer um vídeo explicativo para vocês. Vocês que querem aprender um pouco da palavra através da leitura dela diária. Nós vamos estar aí com um novo projeto aí. Então participa. O Baiano Drink, seja bem-vindo. Ingrid, seja bem-vinda. Vamos entrando aí, meninas. Daqui a pouco a Silvia vai estar aí. Vamos aproveitar e chamando aí todo mundo. Acho que a Silvia não entrou, né? Que eu não tô lembrado de ter visto ela. Deixa eu ver se eu acho a Silvia. Rebeca, ei Rebeca, tudo bom? Quanto tempo? Rebeca foi na igreja antes da pandemia, né? E depois eu não vejo Rebeca mais, veio aqui em casa uma vez. Rebeca, ó, você mora no meu coração, tá bom? E tá aqui no meu zap, tem seu número e espero te ver aí mais breve possível. Vamos ver se a Silvia entrou. Carol, seja bem-vinda, Carol. Carol é a
É a nossa líder do Ministério Infantil, dos pequenininhos lá, aqueles que tem que amarrar uma corda neles, porque tem que levar um rolo de corda quando for pra igreja para aguentar. Minha amiga Silvia, seja bem-vinda! Vamos ver aqui. Aê! Vamos lá, eu convidei a Silvia, meu marido aí me acompanhando. Cadê o vídeo, minha amiga? Paz, meninas. Não tô te vendo, minha amiga. Ah, te vi! E Ó, aí, Silvia, quanto tempo que a gente não se é verdade, vê? Já verdade, tem algum tempo, né? Dormimos na sua casa aí, eu e o pessoal do Ministério de Louvor, já há alguns meses, né? verdade. Foi Acho uma que foi bênção. acho que foi a última vez, né, que a gente se viu, né? Foi sim, foi. Pessoalmente. Foi a Então, última vez que nós vimos. tô te esperando aqui em casa. Vou sim, agora eu vou. Ah, Espera, vai. Ei, eu vou. você tá cheio de projeto aí, como que você vai sair daí agora? A gente dá um jeito. Para É, visitar os amigos, a gente arruma tempo. bom, seu esposo Domingos, não é isso? Manda um Isso, abraço para ele, seu casal aí, manda um abração para eles. eu falo sim, pode deixar. Silvia, tá cheio de projetos aí, né? A gente tem acompanhado um pouco aí de longe, né? Acho que não pode falar ainda, né? Pode É, a não, gente ainda Silvia? a gente ainda está um pouco devagar, porque existem umas restrições junto ao TRE, então a gente está um pouco devagar. É, mas esse ano a gente vai sair como pré-candidata vereadora do nosso município. E é um projeto novo de Deus na nossa vida e nós estamos acreditando que vai ser mais uma ferramenta, né, para Deus trabalhar na nossa vida. A gente está feliz. É, você é corajosa, parabéns. Isso aí. Fiquei muito feliz quando eu vi a propaganda. Eu falei, isso aí, Silvia representa nós que somos mulheres lá, né? Em nome do Senhor Jesus, vamos orar para, né? Que se for da vontade do Senhor, você vai Sim, alcançar lá e vai estar representando as mulheres. eu Amém, creio. Silvia? Amém. Silvia, conta um pouquinho pra gente como que a gente, esse trabalho que você tem, coordenadora do Aviva Dorcas, que foi até através dele que a gente se conheceu, né? Verdade, verdade. Foi o Dorcas que nos uniu, verdade. É um trabalho que a gente vem fazendo, Bruna, há mais ou menos há 4 anos, mais ou menos, a gente tem trabalhado aqui no estado com o projeto. A gente trabalha em várias áreas. A nossa área é o social. A gente trabalha em várias áreas. Hoje mesmo nós tínhamos que conversar, mas eu tive que atender uma família de tarde, uma emergência. A gente faz visita nos presídios, nas casas de recuperação, mas o nosso carro-chefe mesmo é a visita nos lares. É o que a gente mais trabalha, é aquela questão de ouvir, né? De estar junto das mulheres, mais perto. A gente leva aquele bolinho, senta. A gente foge um pouco daquela visita que a Assembleia de Deus está acostumada a fazer. Canta ainda harpa, ora, as nossas visitas são um pouco diferenciadas. É mais uma roda de bate-papo. É claro que a gente ora, é mais uma roda de bate-papo, onde as mulheres colocam para fora aquilo que incomoda. Então, tem surtido grandes resultados. A gente tem colhido bastante fruto desse trabalho. E o que eu acho interessante, é bom a gente frisar para as meninas que estão aí, que às vezes elas alegam que não sabe fazer nada, que não sabe para que Deus chamou elas, mas ouvir todo mundo sabe, abraçar todo mundo sabe. Então, se você não descobriu o chamado de Deus para a sua vida ainda, é uma coisa que você sabe fazer e já nasceu fazendo, que é ouvir e abraçar. Tá aí uma dica para as meninas, que ainda estão um pouco perdidas. Eu lembro que aqui a gente, no início do ministério, aqui a gente, no início que a gente assumiu, nós iniciamos o projeto Aviva Dorcas, e ele é do céu. A gente só não conseguiu conciliar um pouco por causa da visão celular, que ela tem uma demanda também, mas é uma visão, a visão Aviva Dorcas é a mesma coisa da visão celular, é a visão do céu. Sim, Hein, Silvia, sim. vamos falar um pouquinho. Quero te agradecer por você ter aceitado meu convite aí hoje para a gente estar conversando um pouquinho sobre a mulher de Provérbios 31. Eu é que estou honrada de ter a oportunidade de discutir com vocês um assunto assim tão importante, parece que não, mas um assunto tão atual, tão dos nossos dias. Eu estou É, muito feliz por poder estar aqui falando sobre esse assunto.
E eu falei pro pessoal aqui no início que você preparou hoje, né? Estudou para estar transmitindo para nós aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E eu falei com você que eu tenho certeza que hoje mulheres estarão aqui no nosso Instagram aqui, mulheres que precisam ouvir a palavra que Deus colocou no seu coração para ser transmitida nessa noite. Né? E eu quero, Silvia, começar falando um pouquinho que quando a gente fala da mulher de Provérbios 31, a gente fala assim, as mulheres que usam coque. Você já ouviu falar nisso? Já. É assim que as pessoas falam. Ai, a mulher de Provérbios 31 é aquela mulher senhorinha que usa coque, é aquela que passa a tarde toda na igreja, é aquela que visita, que anda com a Bíblia debaixo do braço, de dia no sol quente. Não é assim que a gente sempre imagina? Né? Pelo menos é uma visão que andaram passando para a gente há muitos anos, essa visão. Mas a gente vai aprender hoje que é bem diferente disso que a gente ouviu falar. O que eu acho interessante, Bruno, é que porque parece que é muito difícil você conciliar a mulher de Provérbios 31, que esse livro foi escrito numa época muito diferente da nossa, muitos anos atrás. E a gente vai ver hoje, discutindo aqui, que ele é atual, ele é atualizadíssimo. Quando a Bíblia diz que ela se renova, ela mesma diz que ela se renova, que a palavra se renova a cada manhã. A gente vai ver como é tão atual, como que a gente pode, porque às vezes a gente fica pensando, porque para muitas mulheres, esse Provérbios 31 é um desafio grande, uma coisa inalcançável, uma coisa que não se consegue chegar. Criou essa imagem que a mulher de Provérbios 31 é uma mulher perfeita. É a Mulher Maravilha. E a gente vai ver hoje que não é isso. Não. Ela não é a mulher perfeita, ela também não é a Mulher Maravilha. E que hoje, no nosso século, a gente pode, com a ajuda do Senhor, isso que a gente precisa frisar, com a ajuda do Senhor, a gente consegue sim ser essa mulher que o Provérbios traz pra gente. E a gente vai ver também... Pode falar. Pode falar, não, pode começar. Pode falar. Então, e a gente vai ver também... Vai, vamos começar. Ô, minha amiga, porque tá tendo umas interferências aí na transmissão. Eu tô te ouvindo direitinho, tá tranquilo pra mim. Então tá bom, então entrou mais um pessoal aí, sejam bem-vindos, vocês que entraram aí agora. Aproveita, gente, antes de a gente começar, tem uma setinha do lado do pontinho de interrogação. Manda para os seus amigos, para suas amigas de preferência. Você que é casado, que tá aí, que quer que a sua esposa seja a mulher de Provérbios 31, pelo menos tenta ser, né? Porque não é fácil ser a mulher de Provérbios 31, não. Eu tô tentando todos os dias. Todos os dias eu estou almejando ser aquela mulher de Provérbios 31. Mas não é fácil, mas eu já alcancei muita coisa boa. Hein, Silvia? Fala um pouquinho. Vamos começar então um pouquinho aí, né? Quando fala aí que a mulher se compara, a mulher de Provérbios 31 ao rubi, que é o primeiro versículo aí. A gente sabe que esse Provérbios, era uma mãe que começa aconselhando seu filho e ela aconselha ele sobre vários assuntos. Aí depois ela começa, dá-se a entender, que ela começa a dizer sobre uma mulher que ele deveria procurar para ser sua esposa. E o texto começa dizendo que essa mulher, ela é como olha como começa, mulher virtuosa, quem achará? Quer dizer, ela não é uma mulher fácil de achar. Ela é uma mulher preciosa, que ela tem o seu valor. Por que o rubi? Porque é uma pedra difícil de achar, uma pedra valiosíssima. E a gente já começa aqui dizendo que toda mulher tem o seu valor. A gente precisa entender que a gente tem um valor diante da sociedade, diante da família, diante da igreja. E uma das características, eu coloquei aqui que a primeira característica da mulher virtuosa é que ela é preciosa. Ela tem um valor. E esse valor é preciosíssimo. É igual você disse, não é fácil de achar, não é fácil de ser, não é fácil de se tornar. Porque ela tem um valor que excede a todas as pedras preciosas. Esse é o nosso valor, é o valor que nós, mulheres virtuosas, temos.
É, Silvia, e o rubi, ele não é encontrado em qualquer lugar, não, né? Ele é raro. Exato, Ele é raro, é uma exatamente. pedra rara. Então, nós somos raros. Eu fico feliz quando eu leio a mulher de Provérbios 31, porque eu vejo que nós que somos mulheres, nós somos multifuncional. Nós somos rara Exato. e, entendeu? Eu fico muito feliz. Continua aí para nós, Silvia, pode E, continuar. e também eu fiz algo. Eu não tenho mais 15 anos, então eu não consigo gravar mais tudo, né? E a gente fez um esboço aqui para a gente poder caminhar nele. E outra coisa, no capítulo 11 ela também explica para ele que ela precisa ser uma mulher confiável. Ela, no versículo 11, o coração do seu marido está nela confiado. Essa mulher é uma mulher que inspira confiança. Não é aquela mulher que o marido fica todo o tempo preocupado, meu Deus, o que ela está fazendo? Meu Deus, será como é que ela está administrando o dinheiro? A gente vive numa situação muito difícil, estamos passando por várias crises financeiras e a gente observa, Bruna, que existem várias mulheres que elas têm um certo descontrole quando se parte para o lado de finanças. Existem mulheres que o marido não pode confiar em ter uma conta conjunta com ela, não pode confiar em ter um cartão junto com ela, porque ela é extremamente descontrolada. E a gente vai ver que a mulher virtuosa, ela é uma mulher confiável, não só nessa área. Ela é uma mulher que não desperta ciúmes no marido dela. Ela é aquela mulher que o marido não precisa estar todo momento procurando nas redes sociais o que ela está fazendo, o que ela está postando, porque a Bíblia diz que o coração dele está confiado nela, ele confia nela, ele não tem preocupação, ele sabe que ela é uma mulher de confiança e que ele não precisa se preocupar com isso. É por isso que quando diz que a mulher virtuosa é uma mulher de raro valor exatamente por causa disso. Você sabe que nós estamos vivendo num século onde essa questão de confiável é uma questão muito complexa, né? A gente até ouve se falar muito, ninguém pode confiar em ninguém, mas pode sim. A Bíblia diz que a mulher virtuosa ela é uma mulher que o seu marido tem o coração dele confia nela. E é esse tipo de mulher que o Senhor espera que a gente seja. Não aquela mulher que deixa a cabeça do marido perturbada, não. Aquela mulher que traz calma para ele, né? Que traz segurança para ele. Eu estou aqui lutando na vida, labutando, mas eu tenho uma mulher que eu posso confiar nela, que eu não preciso ficar todo momento preocupado com ela. Ela é uma mulher confiável. Isso que o Senhor espera que nós sejamos. Eu acho sim que a mulher de Provérbios 31, que me chama muita atenção dela, é a questão do equilíbrio. Se a gente observar no texto todo de Provérbios 31, né, a gente fez a leitura de Provérbios e Eclesiastes, recente agora. Então, todo dia a gente lia 2 capítulos. E se você observar com calma a leitura ali, a mulher de Provérbios 31, ela administra tudo. Ela administra as finanças, ela administra os filhos, ela administra dentro de casa. E ela também tem um lado religioso, né? Que é Cristo. Sim, Então, assim, sim. ela é multifuncional, ela administra tudo. Ela tem o equilíbrio. E sabe o que eu vejo muito, Silvia? Eu via, hoje eu não vejo mais, graças a Deus. As pessoas que não conseguem equilibrar. Por exemplo, eu sou a mulher de Provérbios 31 na minha igreja, mas eu abandono a minha casa. Meu marido não confia. Na igreja, ele pode deixar que eu dou conta, mas a minha casa não é conforme o que deveria ser. E vice-versa, às vezes na minha casa eu dou conta, mas eu não me envolvo em nada, eu não ajudo em nada, eu não estou nem aí para a obra do Senhor. Então, a mulher de Provérbios 31 do texto de hoje, ela é a mulher que tem o equilíbrio. Então, é isso que me chama muita atenção. É isso, nós precisamos aprender um pouquinho. Eu acho assim que é difícil, né, ser totalmente igual a ela, mas ela nos dá direções e lições para a gente tentar Exatamente. almejar o máximo para ser parecida com ela. Exatamente. No versículo 12, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque no versículo 12, ele diz que essa mulher, ela faz bem para ele todos os dias. Ela faz bem para o seu marido. Ela é uma mulher que, quando ele chega em casa, ele se sente bem. Antes da gente começar, eu estava fazendo um esboço, conversando com o Domingos, falando que a gente conversa com certos maridos, certos esposos,
que eles querem ir para todos os lugares de menos para casa. A casa não é um lugar saudável para ele, a casa não é um lugar onde ele sente refrigério, porque a nossa casa, o nosso lar, precisa ser um lugar de descanso da nossa alma. A gente já tem um dia agitado, já tem várias coisas, então nós mulheres, precisamos proporcionar isso para os nossos esposos. Equilíbrio, isso que você acabou de dizer. O texto diz que ela faz bem para ele e é bom frisar todos os dias. Quer dizer, ela não é uma mulher bipolar. Ela é bem resolvida emocionalmente. O marido precisa sair do serviço pensando: que jeito será que eu vou encontrar ela quando eu chegar em casa? Que jeito será que ela vai estar hoje? Será que hoje ela vai estar nervosa? Será que hoje ela vai estar mais calma? Será que hoje ela vai estar jogando as panelas para cima? Ou será que ela vai estar cantando? Ela era uma mulher emocionalmente equilibrada. Ela fazia bem. É claro que a gente não consegue ser calma e tranquila a vida inteira. Isso é comum, gente. Quem disser aqui que fica calma a vida inteira, você tem seu dia que você está estressada. Mas a gente precisa, principalmente na TPM. É uma coisa que só a gente que é mulher sabe falar sobre isso. Mas a gente precisa entender que mesmo nesses momentos, nós precisamos ter isso, equilíbrio, para que nós não possamos ser bipolar. Eu conheço pessoas que você tem que ter cuidado quando você chega perto dele. Porque você tem que saber que jeito que ele está naquele dia. Mas a Bíblia diz no versículo 12 que ela faz bem para ele todos os dias. Ela é uma mulher abençoadora. Ela faz bem para ele, ela faz se sentir bem. Ele tem desejo de voltar para casa, para os braços dela, porque sabe que lá ele tem conforto, lá ele tem descanso. A mulher dele tem bom senso. Ela vai saber resolver as coisas, ela vai saber lidar com as adversidades. Existem homens que quando ele chega em casa, o homem nem tirou bem o sapato, a mulher já está jogando em cima dele, que o menino quebrou, que o menino fez, ela não consegue resolver nada. Ela chega e joga tudo, o cara quer descansar, o cara quer só chegar. E ela já joga aquele turbilhão de coisas em cima dele. Mas o Senhor espera que nós abençoamos os nossos esposos todos os dias, ajudamos eles e transmitimos calma para eles. E paz, é o que a gente precisa transmitir no nosso lar. Calma e paz. E equilíbrio, precisa muito paz. E quando eles fala que ela lhe faz... Tá ouvindo, Silvia? Tô ouvindo. A sua tela, ela fica embaçada às vezes, mas eu tô te ouvindo perfeitamente. Ah, então tá bom. Gente, se vocês não estiverem ouvindo, vocês dão um oi aí que a gente dá um jeitinho, né, Silvia? Isso. Então, eu achei interessante quando fala assim, ela lhe faz bem e não mal. Primeiro, pra gente fazer bem a alguém, nós precisamos estar o quê? Estar bem. Eu preciso estar emocionalmente bem para me poder fazer bem e não mal. Então, existem muitas mulheres que não estão bem emocionalmente. Então, essas mulheres que não estão bem, hoje, nesta noite é a noite de cura. Se você falar, Bruna, eu não tô bem, Silvia, eu não tô bem, é a noite de você procurar ajuda, procure alguém. Abra seu coração, porque você precisa se tratar para você poder ajudar, para você poder ajudar a sua família. Porque se você não estar bem, nada vai estar bem. É porque a gente costuma dizer que gente ferida só fere. Nunca que uma pessoa ferida vai conseguir sarar ninguém. Uma pessoa que está ferida, que está machucada, ela nunca vai conseguir ser uma boa esposa, uma boa amiga, nada. Então, isso que você fez é muito importante. Se você não está bem consigo mesmo, procura ajuda. Procura alguém, porque talvez você não entende por que você não consegue fazer o bem, por que você não consegue abençoar o seu marido. Talvez o problema não é muito difícil de resolver, talvez você precisa se resolver. Porque é fato, porque a Bíblia diz que a gente precisa amar o próximo igual a gente ama a gente. Então, quer dizer, se eu não consigo me amar, se eu não consigo me aceitar, eu não vou amar nem aceitar ninguém. Esse é um dos pontos chaves disso. Precisar estar bem consigo mesmo para depois fazer bem para as outras pessoas. Isso. Então, se você não está bem, está aqui nesta noite,
Procure alguém, se você está com problema emocional, procure alguém e abra seu coração. Nós estamos com o projeto, Silvia. Você está até participando das amigas de oração. Sim, sim, Entraram em sim. contato com você hoje, né? Já Então é entraram. a hora de você que está com... Já entraram? Você que está com o seu desafio aí, que você não está bem emocionalmente, é o momento. Abra seu coração para sua amiga de oração, peça oração a ela. É uma ótima oportunidade e eu tenho certeza que as coisas vão fluir. Continua aí para nós, Silvia. Outra característica linda que ela tem, digna de ser seguida, é que nos versículos 13, 15, 18, 19, 24 e 27, a gente vai ver que ela era uma mulher trabalhadora. O versículo diz que ela se levanta cedo, quer dizer, ela não era uma dondoca. E, gente, eu não tô aqui nada contra quem dorme até tarde, porque tem dia que dá vontade mesmo. Hoje mesmo eu perdi a hora, perdi o horário da academia, tá chovendo muito aqui em Vitória. Então, nada contra, mas isso não pode ser uma regra de todo dia, gente. Então, o texto diz que ela levantava cedo. E sabe o que eu acho lindo nela, Bruna? Porque tudo que se dá a entender do texto é que ela era uma mulher de posses. Uma mulher que tinha servas, tinha empregadas. A gente vai entender que ela tinha quem fazia para ela, mas quem ditava as ordens era ela. Quem administrava o serviço era ela. Quem sabia o que fazer era ela. Porque o texto diz que ela levantava e dava ordem às suas servas. A gente vai ver que ela tinha o domínio. Eu acho que um dos maus do nosso século é que eu não tenho nada contra quem trabalha fora, quem estuda, quem tem uma vida ativa. O que eu tenho contra é você deixar que a sua vida fora da sua casa te faça perder o domínio da sua casa. Eu tenho uma filha e a gente conversa muito sobre esse assunto e eu até falo com ela que ela pode trabalhar, graças a Deus ela está terminando a faculdade e tal. Eu falo com ela o seguinte, você pode ter uma vida profissional, você pode ter empregadas, mas o domínio da casa precisa ser seu. Você já viu aquelas mulheres que elas têm um poder aquisitivo até bom e que se você chegar na casa delas e pedir elas para fazer um café, Bruna, ela não sabe onde está o pó, ela não sabe onde está açúcar, ela não sabe onde é guardada a fralda do filho, ela não tem domínio nenhum sobre a sua casa. Então, o que Deus quer da gente é exatamente isso, que a gente seja produtiva, que a gente seja uma mulher de negócios, que a gente exerça várias funções na nossa vida, mas que a nossa prioridade seja a administração da nossa casa. Isso que não pode fugir da nossa mão, administração da nossa casa. E outra coisa que eu achei muito importante é que, como você disse no começo, às vezes as pessoas querem limitar, através da Bíblia, as mulheres ao território da sua casa. Ao fogão, a cozinha, as roupas. E esse texto, ele mostra claramente que nós não estamos limitadas a isso. Que a gente pode vender, que a gente pode comprar, que a gente pode empreender, que a mulher virtuosa, ela era tudo isso. Ela só não deixava essas coisas tirar a prioridade que era a família dela. E a gente vai ver também no versículo 27 que ela era uma mulher que ela nunca era pega de surpresa. Dá de se entender no versículo 27, olha, ela olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Dá de se entender que ela era uma mulher que você podia chegar na casa dela a qualquer hora. Não tem umas amigas da gente, todo mundo tem esse tipo de amiga, que para você chegar na casa dela, você tem que ligar um dia antes para ela organizar a casa para te receber? A mulher de Provérbios 31 não era essa mulher. Não era assim. Ela mantinha... Não era. Eu estava vendo Hernande Dias Lopes hoje falar exatamente sobre a mulher virtuosa, e ele disse que existem mulheres que, se você chegar na casa dela de supetão, você vai ter a sensação que passou um tsunami. Se ela abrir a porta do guarda-roupa, vai acontecer um acidente. Então, a gente vai aprender com essa mulher de Provérbios 31, que ela não era essa mulher, que ela era uma mulher que fazia várias coisas, empreendia. Segundo o texto, ela fazia até viagens
para fora do país, ela era uma mulher bem produtiva, mas ela tinha o governo da casa nas suas mãos. E é isso que Deus espera da gente, que nós Ô, tenhamos o Silvia, governo. Sim, eu acho sim, interessante eu quando te você ouvi. falou que a mulher de Provérbios 31 ela levantava cedo. É que hoje em dia, se para o nosso dia render, a gente tem que levantar cedo. Não estou dizendo que você tem que levantar cedo todo dia, não. Mas é interessante. Eu percebo que quando eu consigo administrar mais o meu tempo, quando eu levanto cedo, no horário assim, Sim, mais próprio, entendeu? Aí eu consigo administrar mais a minha casa. Entendeu? Então é é porque às vezes interessante a mulher de Provérbios 31, ela nos orienta a isso. Não estou dizendo que às vezes nós estamos cansados, nós queremos dormir até tarde. Agora, você levar uma vida dormindo até tarde, deixando, eu não almoço no horário, isso aí também não é o que a mulher de Provérbios 31 nos ensina. e acaba prejudicando tudo, né, Bruna? Porque quando você deixa para dormir até meio-dia, você não tem tempo de fazer um exercício físico que faz parte da nossa vida. Você Não está fazendo adianta que você não exercício físico? estou fazendo academia, voltei. Voltei. Aí eu levanto cedinho, gente. Todo dia tem que levantar cedinho, porque agora acabou que a vida acabou ficando mais corrida com essa questão nova, com essas novidades que apareceram. A vida acabou ficando mais corrida. E eu, como você disse, eu tenho pedido a Deus para me ajudar a lidar com todas as coisas da minha vida, porque essa questão de auxiliar o marido no ministério, você sabe muito bem como isso funciona. O meu marido, assim como o seu marido, ele não vive da igreja, ele trabalha fora. Então, existem várias coisas que eu preciso auxiliar ele. Se eu levantar meio-dia, eu não dou conta. Então, às vezes, você que Eu diz também que não não. está conseguindo dar conta de tudo, talvez o único problema está sendo até a hora que você dorme. E a mulher de Provérbios, até isso ela nos ensina, que às vezes é preciso acordar um pouquinho mais cedo para conseguir dar conta das coisas. Verdade, verdade. Eu acho que isso influencia muito. O levantar cedo influencia muito. Não estou dizendo Sim. madrugar, mas ajuda na rotina, você administrar ali seu dia a dia ajuda. E o que me chamou a atenção de Provérbios 31 também é que a mulher de Provérbios 31 ela se cuidava, né? Tem um versículo que fala que ela se vestia bem. Eu mais na frente um pouquinho a gente vai ver. Eu quero deixar para a gente falar depois que ela era uma mulher elegante, além de ter todos esses dotes. A gente vai falar sobre isso. Mas o próximo tópico, Bruna, que eu queria comentar com vocês é que ela era uma mulher prudente. Se a gente for olhar no versículo 21 e no versículo 21, a gente vai ver que ela era uma mulher precavida. Ela não esperava as coisas acontecer para ela agir. Ela era uma mulher prevenida. Ela era tipo aquela mulher. Aquela, meu Deus, acho que é a Abigail, não é a mulher que o marido dela pediu algumas coisas para. Davi pediu algumas coisas para ele. Era Abigail? Acho que é, não é? Pois é, e ela se antecipou ao marido, ela serviu os homens de Davi para que não acontecesse uma tragédia na casa dela. E nós precisamos ser esse tipo de mulher. A mulher prevenida, porque nós temos um dom que o Senhor nos deu. A gente parece que a gente tem um sexto sentido, parece que a gente percebe algumas coisas antes das coisas acontecerem. E essa mulher de Provérbios, a gente vai ver no versículo 21, ela diz que não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa está forrada de roupa dobrada. Ela é uma mulher que ela se previne do futuro. As coisas não costumam pegar ela de surpresa. Quando o frio chega, a sua casa já está preparada para receber o frio. Quando o verão chega, a casa também já está preparada para receber o verão. Então, esse é o tipo de mulher que Deus quer que a gente seja. Prevenida, uma mulher que soluciona problemas, né? E a gente vê que existem algumas mulheres que elas são causadoras de problemas. Mas a mulher de Provérbios 31, ela nos ensina a ser solucionadora de problema, a ver as coisas antes que as coisas aconteçam, para que a gente possa ter mais desenvoltura para poder resolver as questões da nossa vida. Quer falar É, alguma coisa sobre a questão de ser prevenida?
Prevenida. A mulher de Provérbios 31, o marido confia nela, né? Então, eu acho que nessa noite é a noite de reflexão. O seu esposo pode confiar em você? Porque muitas vezes nós não ganhamos o coração do nosso esposo porque ele não confia em nós. Às vezes a mulher Exatamente. quer que o esposo abra o coração para ela, mas ela não é de confiança. Então, né, primeiro seu marido tem que confiar em você. Você tem que ser uma mulher prudente. Tem gente que colocou aqui que meio-dia é levantar cedo. Gente, meio-dia não é levantar cedo. Medir já está na hora do Esporadicamente. almoço. Oi? Medir já está na hora do almoço. Meio-dia já tá na Você hora do já pulou uma almoço. refeição. Oi, amiga, cortou. Tô falando que você já pulou uma refeição se você levantar meio-dia. Então aqui no texto de Provérbios 31, essa mulher aqui, nossa, ela levanta cedo, o marido dela confia nela. Hoje em dia tem muitas mulheres que elas fazem a tal das comprinhas escondidas dos esposos, né? Eu acho que aqui nesse grupo não tem, nessas quase 30 Tomara, mulheres que tem aqui não tem isso, né? Mas tomara. igual agora, nós estamos vivendo num tempo de pandemia, não é o tempo de você gastar. Esse momento não é o momento de você gastar, é o momento de você o quê? Segurar. Né? Existe um momento para todas as coisas. Existem mulheres que não aguentam, compram e guardam a sacola debaixo da cama e depois dá aquele jeitinho brasileiro de aparecer para o marido não desconfiar. Isso não é ser a mulher de Provérbios 31. Não. E essa mulher aqui, ela sabe lidar com pouco e com muito, né? Porque ela trabalha com dois tipos de tecido aqui, né? Que é o lã, o linho e o lã. Um é caro, né? E um é mais difícil, o outro é mais barato, vamos dizer assim. Então, que nós possamos nesta noite refletir. Seu marido pode confiar em você? Né? Eu acho que isso aí é bem importante a gente frisar, né? Porque não adianta lá na igreja as pessoas veem eu lá de uma maneira, em casa é pura guerra. Não adianta. A mulher de Provérbios 31 não é assim. Não adianta eu estar todo dia lá na igreja na oração, mas na minha casa, os meus filhos e os meus vizinhos não vê Cristo em mim. É porque teve um ano, eu não sei se foi esse ano ou o ano passado, que no dia do meu aniversário, assim, eu recebi várias mensagens, mas uma das mensagens que mais me emocionaram foram as mensagens dos meus filhos, porque as pessoas me veem na rua. Falar bem de mim, para quem me vê só na rua, é muito fácil. Mas ouvir eles que convivem comigo todo dia, que sabem do meu defeito, então eu acho muito precioso. E a gente vive num contexto muito complicado. Nessa semana eu ainda estava falando com o Domingos que nós estamos vivendo numa sociedade adoecida, muito adoecida. A gente tem uma necessidade de mostrar para as pessoas o que a gente é e a gente esquece que o melhor da gente precisa ser da nossa família. O meu melhor precisa ser do meu marido, precisa ser dos meus filhos. Não adianta ser querida pelas pessoas que só me veem na rua. Eu passei por uma experiência, eu andava muito assim, sabe? Muito agitada, com muitos trabalhos, aquela coisa toda. E quando eu operei do estômago, há 3 anos atrás, o Senhor, ele me ensinou muita coisa. Fiquei 30 dias em casa, 30 dias sem poder fazer visita, 30 dias sozinha, praticamente sozinha. E então, quem ficou comigo de verdade foi o Domingos e os meninos. Eles trabalhavam, eu ficava sozinha o dia todo. Quando eles chegavam de tarde, é que eles ainda iam cuidar do serviço da casa. E eu disse, Deus, que coisa linda. É para eles que eu preciso dar o meu melhor, porque nas horas de dificuldade são eles que realmente estão aqui. Então a gente precisa refletir muito sobre isso. Eu tenho ouvido muito, e eu aconselho as meninas daqui também ouvirem, a pastora Viviane Martinello. Ela é uma bênção, meninas. Viviane Martinello. Pois é, ela disse que se a nossa amiga, se a gente marcar com a amiga no shopping, a amiga demorar 1 hora, a gente fica numa boa. Quando ela chega, a gente está com um sorriso aqui, sabe? Não demorou nada, mas se o marido demora 10 minutos, a gente xinga ele todo. A gente solta as cachorras nele, sabe? Quando não deveria ser assim. Então, isso é muito importante frisar, Bruna, que não adianta eu ser elogiada pela igreja, não adianta eu ser elogiada pelas redes sociais. Hoje em dia tem-se uma necessidade de ser elogiado, de ser bem visto nas redes sociais. Você precisa ser elogiada pelo seu marido.
pelo seu pai, pelo pela seu sua mãe, filho. pelos seus filhos, principalmente. É por eles que você precisa ser elogiado, porque são eles que verdadeiramente te conhecem. E Verdade. tem uma outra coisa, Bruna, que me chamou muita atenção nessa mulher de Provérbios 31, é que o texto diz que ela era generosa, ela tinha todos os seus afazeres, ela tinha tanta coisa para resolver, ela era uma mulher de vários compromissos, mas ainda sobrava um tempo para olhar para o aflito e o necessitado. Necessitado. Aí eu estava observando e fazendo uma análise sobre o que é ser aflito e ser necessitado. São duas coisas totalmente distintas, porque às vezes a pessoa está aflita, mas não está necessitada. Porque existem pessoas que são ricas, têm um poder aquisitivo alto, mas estão aflitos. E também tem aqueles que estão realmente necessitados. Só que a palavra diz que ela tinha tempo e sensibilidade para socorrer o aflito. Como que ela socorreu o aflito? É aquela amiga que precisa falar, que precisa ser aconselhada, ela está aflita, ela está... Às vezes é até uma amiga sua que não falta nada para ela, mas ela está de mal com a vida, não está sabendo lidar com as situações. E essa mulher de Provérbios 31, ela tinha essa sensibilidade. Sabe aquela questão de você olhar para a amiga e logo, logo você vê, poxa, Bruna não está bem. E você parar, sentar. Ela tinha, olha que lindo, além de todos esses atributos, ela tinha tempo, Bruna, para sentar e para escutar. E outra coisa que eu acho lindo é que ela era uma mulher que ela, além de ter essa sensibilidade para sentar, para escutar, para ser amiga, para ajudar, ela também entendia que os bens dela não era só para ela. Ela não era aquela mulher que só pensava no umbigo dela, só pensava em bolsa, só pensava em sapato, só pensava nesse monte de coisa. Ela era uma mulher que socorria o necessitado. Ela sabia que todas aquelas posses que ela tinha, todo aquele poder aquisitivo que ela tinha, não era só para ela. Ela precisava socorrer alguém, ela precisava ajudar alguém. E eu aprendi hoje também uma coisa muito interessante, que eu até anotei para mim não esquecer. Eu li hoje que a generosidade não é quanto a gente tem no bolso, mas é quanto a gente No tem no coração. coração, oração. Porque às vezes a gente fica pensando assim, como eu vou ajudar? Eu não tenho condição. Mentira! Não tem ninguém pobre que não possa ajudar e nem ninguém rico demais que não precise de nada. Então o que você precisa é ter sensibilidade. Todo mundo que me acompanha sabe que eu faço um trabalho nas redes sociais, sempre a gente está arrecadando coisas, e eu sempre faço questão de frisar. Você não precisa ter muito para fazer. Porque se tiver muita gente que tiver pouco, a gente consegue muito. Você não precisa esperar ter muito para fazer. Então procure alguém que precise da sua ajuda, ajude com o pouco que você tem. Seja uma mulher generosa, seja uma mulher que esteja atenta à necessidade das outras pessoas, porque às vezes tem um vizinho, tem um amigo, tem um parente que precisa do pouquinho que você tem, porque às vezes o pouquinho que você tem vai ser muito na vida dele. E a mulher de Provérbios 31 era exatamente essa mulher, generosa. Ela sabia tanto socorrer a quem estava aflito, como quem estava necessitado. E às vezes é até difícil de pensar, né, Bruna? Às vezes a gente dá até um nó na cabeça. Meu Deus, como que essa mulher dava conta de tanta coisa? Hein, Mas se a gente Silvia? começar... Sim, A gente pode ajudar, claro, com algo que a gente tem. Ninguém não tem nada que não possa doar, né? Ninguém é tão sim. pobre que não possa doar nada, vamos dizer já diretamente. Mas nós também podemos ajudar chamando uma pessoa para tomar um café. É o que você falou no início, talvez ela só quer falar e Fala. você só precisa ouvir ela. Então chame ela para tomar um café na sua casa, uma pessoa, né? Às vezes a pessoa, você percebe que ela tá diferente, que ela tá distante. Ei, amiga, vamos tomar um café juntas? E às vezes é só um Exatamente. café da tarde que vai mudar tanto a vida dela, né? E ali Muda talvez aí. ela vai abrir o coração dela e falar uma necessidade que ela tá precisando, algo que você possa ajudar. Talvez é uma coisa tão simples e ela tá ali achando que é um monstro, vamos dizer assim, porque ela não tem coragem de abrir o coração do nada. Ela precisa de um momento apropriado para aquilo ali. Isso é importante também.
Silvia, agora fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da mulher trabalhar fora. Porque, assim, tem um bloqueio ainda das mulheres. Elas não... Algumas mulheres falam assim, eu não consigo consolidar isso aí tudo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A questão é, você disse que tem gente que não consegue conciliar o trabalho fora Conciliar, isso, com o conciliar, trabalho isso em casa. aí. É, Isso. é um grande problema que a gente tem, porque algumas mulheres, elas não entendem que ela pode ter a vida fora, ela pode trabalhar fora, mas a prioridade dela, igual a gente disse no começo, são os filhos, a casa e o esposo. Isso não te impede Conciliar. de fazer, não te impede de fazer uma faculdade, não te impede de trabalhar fora, desde que você consiga conciliar essas duas coisas. Você vai precisar ter um certo equilíbrio para conseguir conciliar. Eu observo que no mundo que a gente está vivendo, eu optei por ficar em casa. Eu, Mas quando você já casei, trabalhou, né? Que eu lembro que quando eu fui aí, já, você falou que você já, trabalhou de motorista de van, não foi já isso que você trabalhei. falou? Foi a única vez que eu fiquei fora de casa entre aspas, né? Que o tempo era bem curto. Foi a época que eu trabalhei no transporte escolar. Foi uma Eu das lembro que épocas você me mais falou. maravilhosas. Trabalhei. Mas era assim, você precisa conciliar, porque não tem como você ir fazer as coisas fora e deixar as coisas dentro de casa. Então é uma questão de organização. É uma questão de como a Bíblia mesmo ensina, de remir o tempo. Talvez você quer trabalhar fora, mas você não quer abrir mão daquele tempo que você passa nas redes sociais. Talvez você quer trabalhar fora, mas não quer abrir mão de um monte de coisa. Então você vai precisar conciliar isso aí. Se você trabalha fora, vai ter que levantar mais cedo, deixar a casa em ordem, cuidar das coisas do marido, cuidar das coisas dos filhos. Gente, principalmente a gente que tem filho. Nós estamos vivendo num século onde as mães não querem ser mais mães, elas só querem gerar e botar no mundo. Mas isso não foi o projeto de Deus para nós. O projeto de Deus para nós, concernente a filhos, nós precisamos criar os nossos filhos, educar os nossos filhos. Então, essa é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado com isso, para que a nossa vida fora de casa não atrapalhe na nossa vida dentro de casa. Aí você pode me perguntar, é possível? Claro que é. Eu tenho um monte de amigas que faz isso tudo, que trabalha fora, que dá conta da casa, que dá conta dos filhos. Às vezes, não é necessário você ter alguém É para te necessário. auxiliar. 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 Não Eu ter o acho que domínio da sua casa. eu acho importante a gente frisar isso. Auxiliar. Agora, tem coisas dentro da nossa casa que cabe só a nós que somos esposa fazer. Né? Claro que você Exatamente. nada contra quem tem auxiliar, não. Sou a favor aí. Agora, tem coisas, prestem atenção, meninas, que cabem a nós que somos esposa, mães fazer. Então, nós temos que ter um radar. Agora, sobre essa questão de trabalhar fora, eu também já trabalhei muitos anos fora. Hoje eu não trabalho mais. Vai fazer 4 anos em setembro que eu optei uma direção de Deus de ficar em casa por causa da igreja e tal. Mas eu sempre trabalhei fora. E uma coisa assim que me chama muita atenção é que quando eu trabalhava, a gente conseguia conquistar as coisas melhor. Não que hoje não consiga, mas assim, era um avanço, né? Era um avanço. Sim. Então, eu trabalhei por um período, até eu falei assim, eu vou trabalhar porque eu quero fazer isso na minha casa. Eu queria reformar minha casa e tal. Então, eu trabalhei com o propósito de fazer aquilo, naquele momento. Quando eu fiz, concluí, surgiu a necessidade de parar de trabalhar. Mas o trabalhar, ele faz diferença. Ele faz diferença. Então, assim, às vezes tem Nós temos. mulher que ela tem dom, Silvia, tem dom de costura, tem dom que ela pode ganhar um dinheirinho em casa, né? Nessa época de pandemia, fazendo Exatamente. máscara. Então é a hora de você se reinventar, desengavetar, né, aquele projeto que você tem, que você pode ajudar seu marido, né? Pode ajudar até você Exatamente. e ocupar a sua cabeça também, a sua mente. Exatamente, porque às vezes você não precisa sair de casa para fazer nada. Você colocou uma questão aí que quando a gente trabalha fora, realmente a gente consegue desenvolver mais coisas, a gente consegue reformar uma casa mais rápido, comprar um carro. Mas eu quero fazer uma pergunta para as meninas aqui nessa noite. Será que a sua conquista material compensa a perda que você está tendo dentro de casa? É isso que a gente precisa colocar na balança. Porque eu sempre leio em alguns livros que nenhuma conquista fora de casa compensa a destruição da nossa casa.
Então é isso que a gente precisa frisar. Por que eu nunca trabalhei fora? Na época que eu tive os meus filhos, o Domingos trabalhava viajando, ficava muito fora de casa. A gente realmente pesou na balança e chegou a uma conclusão. É igual aqui. Se eu trabalhasse, nós íamos conseguir um montão de coisa financeira a mais. Porém, como ia ficar as crianças? Aí a gente decidiu a viver com menos, ter um padrão de vida bem mais baixo, mas que eu conseguisse educar os meninos, que eu conseguisse estar com eles, que eu conseguisse participar da vida deles. E eu confesso, Bruna, eu não me arrependo. Hoje a gente podia estar morando numa casa bem melhor, ter um carro bem melhor, mas eu não tenho arrependimento. Ver os meus filhos hoje crescidos, com princípios. Às vezes eu vejo eles tomando decisões que eu vejo como a minha presença na vida deles foi importante. Para mim isso não tem preço, eu não tenho arrependimento. Só que a gente precisa também colocar aqui que existem algumas mulheres que elas são obrigadas a sair de casa. Elas não saem de forma opcional. A vida obriga elas a fazer isso, né? A situação financeira dela obriga ela a fazer isso. Mas que ela tenha um equilíbrio, que ela entenda que ela precisa de priorizar a casa, precisa... E quando a gente leva uma vida com Deus, Ele nos dá essa condição de conciliar todas essas coisas. A gente vai ver também aqui. Sim. Mas assim, tem aquelas mulheres que têm dom de fazer bolo, de fazer máscara, entendeu? É a hora de se reinventar, de começar a ajudar em casa trabalhando 1, 2 horas por dia, que não vai atrapalhar o seu projeto familiar ali, a sua prioridade. Mas tem mulheres assim que tem uns dons espetacular, coisa que eu não tenho. Eu não tenho dom de costura. Mas tem mulher aqui que tem um dom da culinária, que eu vou te falar. Eu tiro o chapéu para elas. Né? Às vezes recebe alguns mimos assim, eu falo, meu Deus, que dom. Né? E isso é legal. Eu tenho uma discípula que ela trabalhava fora e ela tem um dom de ornamentação de festa. Né? Então ela não trabalha mais e ela faz arrumação de festa. Olha que legal. E ela ganha seu dinheirinho ali também e ela trabalha bem menos, né? Isso aí é uma reflexão aí também para o pessoal que está aí assistindo. E a gente vê, Bruna, que hoje em dia, com a ajuda das redes sociais, você consegue fazer muita coisa, vender muita coisa sem sair de dentro de casa. É possível. Então, existem umas mulheres que ficam aí chorosa, que tá faltando dinheiro para arrumar o cabelo, que tá faltando dinheiro para fazer as unhas, e imprensando o marido, querendo que ele se doe mais, sendo que você pode se doar mais dentro de casa, igual você falou. Vê o que você sabe fazer. Sabe costurar, costura. Sabe cozinhar, que cozinhe. Todo mundo tem um dom, gente. Todo mundo desenvolve melhor uma área. Então, é possível fazer isso, sim. É possível conseguir granjear alguma coisa. E a gente vai ver com essa mulher que ela era uma mulher que fazia isso. Ela tinha essa desenvoltura de vender, de comprar. Ela era uma mulher empreendedora. É isso que a gente precisa aprender a ser. Porque nem sempre empreender é sair de casa, trabalhar de carteira assinada. Eu conheço pessoas que de dentro de casa ganham mais dinheiro do que essas mulheres que saem para a rua. Então, é uma questão de empreender. E essa crise está ensinando muita gente a empreender. Então, que a gente tenha esse discernimento. Muita gente está se reinventando nessa crise. Exatamente. E uma das coisas, Bruna, também que eu quero... Essa é a parte que as meninas mais vão gostar. É que essa mulher de Provérbios 31, além de ter todos esses dotes de saber administrar, de saber comprar, vender, cuidar da casa, cuidar do marido, ela era uma mulher que cuidava dela. Ela era uma mulher que se cuidava. A gente vê no versículo 17 que ela era uma mulher que ela sabia se vestir, que ela se cuidava, que ela tinha, porque às vezes a gente observa, eu estava fazendo um esboço aqui hoje pensando, existem algumas mulheres que elas assim, quando você encontra com elas na rua, elas são lindas, elas são maravilhosas, mas dentro de casa, elas andam de cabelo para cima, elas não se importam com isso. E é bom a gente dar um nas meninas sobre isso. Quem precisa de ver você bela e bonita é o seu marido. Eu estava vendo o pastor Hernandes falando hoje que se você não se arrumar, homem é visual.
Homem, ele é atraído pelo que ele vê. Então, o pastor Hernandes diz que se você não for alguma coisa boa para se ver, ele vai procurar outra coisa melhor para ver. É triste, mas é a realidade. Ei, minha amiga, colocaram aqui que é aquela mulher que dorme com a camisa do candidato. Eu creio em nome do Senhor Jesus que aqui nessa live aqui não tem mulher que dorme com camisa de candidato. Né? Eu creio que não tem, porque as coisas mudaram muito, né? Aqui na minha célula, tem uma menina da minha célula que ela tem uma loja de peças íntimas em Aracruz. E não é caro, é 20, 30 reais, 40 reais. Então, em nome do Senhor Jesus, aqui nessa live não tem mulher que usa camisa de candidato, né? Para dormir. Eu acho que nem existe mais isso, né, Silvia? É exatamente sobre isso que ele fala. Ele fala também no estudo dele, desse tipo de mulher. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente procura se colocar tão bem diante das pessoas. Esses dias eu levantei de manhã e tô lá no banheiro se maquiando. Aí Brenda perguntou pra mim assim: você vai aonde, mãe? Foi em lugar nenhum? Tô com vontade de ficar bonita. Levantei com vontade de ficar bonita, não posso, não. Então eu percebo, Bruna, que a gente dá muita coisa boa para as pessoas de fora, procura ter uma falsa aparência para as pessoas. E a gente deveria se preocupar mais nisso, em se vestir bem para o nosso marido, em estar sempre bem para os nossos filhos. E outra coisa que a gente aprende com ela, aquela questão que você disse dos 2 tipos de tecido, a gente aprende com ela que ela era uma mulher que sabia se vestir. Ela era uma mulher que sabia que tem a roupa de ir no mercado, tem a roupa de ir para o trabalho, mas tem aquele dia que você precisa estar mais bem apresentada. Gente, eu falo com meu marido que a mulher é o cartão postal do marido. Todo marido quer chegar com a mulher bem apresentada nos lugares. E existem maridos, infelizmente, que ele tem vergonha de sair com as suas mulheres. Elas não sabem se vestir, elas não sabem se portar. Chega lá, ele fica pedindo, pelo amor de Deus, para ela não abrir a boca, porque tem medo do que ela vai falar. Essa mulher de Provérbios 31, não. Ela sabia tanto andar simples. Tem aquele dia que você quer andar de Havaiana, gente, tudo bem ajeitadinho, mas não tem aquele dia que você quer botar uma sainha jeans, ir pro mercado de Havaiana. Gente, mas tem aquele dia que você precisa botar um salto, que você precisa arrumar o cabelo, que você precisa se arrumar, porque o lugar exige isso. O lugar exige que você esteja bem vestida. Então, essa mulher de Provérbios 31, ela era esse tipo de mulher. Além disso tudo, ela sabia se vestir. E outra coisa, meninas, que eu quero frisar aqui, quando a gente fala que você tem que ser elegante, não fala que você tem que estourar o cartão de crédito do marido, não, senão os maridos vão me bater depois. Não é isso, não. É você saber se arrumar com o que você tem. Saber ficar bonita com o que você tem. Porque não precisa vestir roupa de alto padrão, de marca, roupas caríssimas. Tem gente que pode, gente, e é bacana. Quando a gente pode, é tranquilo, é legal. Mas a gente está vivendo num dia tão difícil. E se a gente puder regrar, é bem melhor. Então tem como, gente, andar bem arrumada, andar bem vestida, sem estourar o cartão de crédito, trabalhando com aquilo que você tem. Igual a Bruna acabou de dizer há poucos instantes que ela usava 2 tipos de tecido. E Paulo também ele nos ensina muito sobre isso, sobre a saber lidar com a necessidade e com a fartura. O que a gente observa é que às vezes as mulheres elas não têm essa flexibilidade para lidar com a necessidade e com a fartura. Então se organiza com o que você tem. Eu vi a Helena Tanuri falando esses dias, eu achei fantástico. Ela disse que ela adora... Oi. Nossa, você tá terminando, tem 1 minuto. Oh, meu Deus. Passou Jesus Cristo. Vamos marcar de novo para sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem, não. Sexta-feira eu tenho uma live com a menina de Deus, um projeto, a importância da mesa, de sentarmos à mesa. Eu conheci ela no Instagram, eu fiz um convite e ela aceitou. Mas qual é o nome? Sexta, a importância de estar na mesa. E se nós sairmos e entrar de novo, você tem algum compromisso agora? Só pra gente fechar esse assunto. Só se for rápido, mas é porque eu tenho um compromisso. Ô, minha amiga, mas não tem problema não. É bom que eu ficar com gostinho de quero mais. Então vamos marcar novamente, nós duas, né? Que tá terminando. Beleza. Eu vou deixar ela salva. E eu vou entrar em contato com você, a gente marca e qualquer coisa a gente faz lá na semana que vem ainda, tá bom? Ótimo, ótimo. Só marcar que a gente fala. Você sabe que você eu também no meu coração. Sei tá disso. Bom, Deus Fica abençoe, Silvia. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau.